Vamos ler a palavra de Deus, o livro de Apocalipse, o capítulo de número 3, e o versículo de 1 ao versículo de número 6, amém? Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 6. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Senhor Deus e Pai, temos lido a tua palavra, palavra santa, palavra que já é santificada. Por isso, Pai, agora pedimos que através do teu Espírito Santo o Senhor possa estar ungindo os ouvidos do teu povo, dos teus filhos aqui, Pai, para que eles possam atentar para a tua santa palavra e entender o seu desejo, Pai, porque a tua palavra, ela não volta vazia, mas ela faz o que o Senhor quer. Ela é uma palavra viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra venha ser colocada em nossos corações como uma semente poderosa para transformar as nossas vidas, porque nós queremos sair daqui abençoados por ti. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Mensagem à igreja de Sardes. Amém? Queridos, foram escritas cartas às igrejas da Ásia. Cada uma delas recebeu uma mensagem. E a cidade de Sardes não ficou de fora. Sardes, ela era capital de Lídia, 7 séculos antes de Cristo. Uma cidade poderosa, uma cidade fortificada, uma cidade cercada de muros, uma cidade rica, uma cidade que pela sua condição financeira ela se sentia imbatível, se sentia uma cidade que ninguém poderia vencer. Os soldados dessa cidade pensavam que ninguém jamais poderia entrar dentro dela. Eles pensavam que os inimigos nunca poderiam vencê-los, de forma que essa cidade se gabava do seu poder, da sua força e da sua autoridade. Me faz lembrar quando os americanos construíram as torres gêmeas,
Aquele país orgulhosamente pensava nunca ser atingido por ninguém, pensavam ser imbatíveis também, mas um dia alguém adentrou naquele país e destruiu aquilo que era a glória dos americanos. A glória humana, ela não é para sempre. A glória humana, ela é passageira. A glória que fica é a glória de Deus. Todo homem que quer ser maior que Deus acaba em ruínas. Todos aqueles que pensam ser imbatíveis um dia perdem a batalha, mas aqueles que confiam no Senhor, a Bíblia diz que eles serão como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Sardes pensava ser imbatível, mas um dia alguém entrou na cidade enquanto eles dormiam, abriu uma brecha no muro e o inimigo entrou. Quando eles acordaram, eles já estavam cercados, já haviam perdido a batalha. Não foi por uma vez, 2 vezes aconteceu, e da mesma forma. O que eu quero que você entenda é que você também precisa cuidar das muralhas da sua alma, porque se você der uma brecha, se você abrir uma legalidade, o inimigo que você pensa que você seja imbatível contra ele, ele acaba entrando na sua vida e te destruindo. Por isso nós devemos estar cercados pelo anjo do Senhor. Precisamos estar cercados por Deus, para que a nossa vida não seja também destruída pelo inimigo. Queridos, é nesse período que Jesus fala da igreja de Sardes. Tal qual a cidade de Sardes, a igreja que havia naquele lugar, ela também se tornou orgulhosa. Pode isso, pastor? Sim. Hoje no mundo temos igrejas assim, igrejas que se consideram ser as únicas do mundo, que são as únicas que têm o monopólio do poder de Deus, que dizem ser os únicos santos que vão entrar no céu. Mas a Bíblia está falando de uma igreja aparente, que tem nome de que vive, mas é morta. Estão por aí falando da sua glória e esquecendo da glória de Deus. Sardes pensava ser uma igreja rica, poderosa, uma igreja que era imbatível pelo inimigo, mas Jesus olha para ela e diz: eu conheço as tuas obras, eu sei o que você faz. Você tem nome de que vive, mas está morta. Palavras duras foram proferidas para esta igreja, porque ela estava vivendo um tempo de apostasia. Essa igreja havia feito um acordo com o poder local. Essa igreja agora já não combatia o pecado, já não combatia as obras malignas, já não falava contra os ídolos daquela nação. Para eles era necessário viver em paz. Mas quando Jesus fala seguir a paz com todos, Ele não está dizendo de você ser aliado do mal, de você aliar-se ao pecado, aliar-se às forças malignas para você ter paz. A paz do cristão, ela vem do céu. Ela vai reinar em você mesmo na guerra, mesmo na batalha, mesmo na dificuldade. Se você tem ligação com Deus, você vai viver em paz. Querido, Jesus olha para essa igreja que tinha um grande nome, uma igreja poderosa daquela nação, talvez uma igreja que tinha centenas ou milhares de membros,
Uma igreja que porventura poderia ter grande influência política naquela cidade. Mas Jesus olha para ela e diz para ela que as obras dela não eram íntegras, que o que eles estavam fazendo não era digno. Jesus envia essa mensagem dizendo para essa igreja que ela precisava se reanimar, ela precisava reavivar o dom do Espírito Santo, ela precisava voltar ao primeiro amor, porque ela estava indo para distante de Deus. Conheço as tuas obras, tens nome de que vive e está morto. Queridos, o primeiro passo para a renovação é quando nós temos consciência de que estamos precisando da ajuda de Deus. Essa igreja precisava ter consciência de que dentro dela havia cristãos mortos, havia cristãos que estavam doentes, havia cristãos que estavam dormindo, vacilando, distante de Deus. Porque quando nós não temos essa consciência, nós acabamos nos enganando a nós mesmos. Parece que está tudo bem, parece que as coisas estão corretas, mas muitas vezes nós estamos nos enganando e tentando enganar a Deus. Uma igreja cheia não é sinônimo de santidade e poder. Uma igreja poderosa financeiramente não significa que dentro dela esteja o poder do alto. Uma igreja cheia não significa que dentro dela exista santidade. O que mostra o poder e a autoridade de uma igreja é o compromisso com a palavra de Deus, é o compromisso com o reino do Senhor, é quando se dá total adoração ao verdadeiro Deus, é quando você se entrega de todo o coração a Ele e deixa Ele guiar a sua vida. Queridos, precisamos entender que a busca do avivamento deve ser para nós o caminho de volta. Precisamos buscar de Deus entendimento para saber, Senhor, será que nós estamos parecidos com a igreja de Sardes? Será que nós estamos recebendo o nome de que é, mas não é? De que vive, mas está morto? Como é que nós estamos diante do Senhor? Precisamos orar, precisamos buscar com determinação que Deus reavive a nossa vida, que Deus reavive a sua igreja na terra. Nós vemos muitos contando os milhões de cristãos que há no mundo, e hoje no Brasil também nos orgulhamos de que chegamos a 30% ou 40%. Mas como é que Deus está vendo essa igreja? Como é que Deus está nos vendo da glória? Será que Ele se agrada da igreja que Ele vê? Será que Ele se agrada de mim e de você? Ou nós estamos sendo enganadores? Ou nós estamos fazendo de conta que somos cristãos? Ou nós estamos apenas vivendo um cristianismo de fachada? Precisamos falar com Deus. Queridos, não há avivamento, não há retorno para Deus sem oposição. Toda vez que você abrir o coração para Deus, você prepara que a oposição vai se levantar contra você. É um sinal de Deus para você. Se a oposição se levanta na sua vida, é um sinal de Deus. Não há avivamento sem
nos dê como sinal um trono. Nós queremos que Deus dê como sinal uma coroa de ouro. Nós queremos que Deus dê como sinal uma vida poderosa na terra. Mas Deus está dizendo que ao contrário daquilo que nós pensamos, Ele quer mostrar para a sua igreja que nós estamos em batalha, nós estamos em guerra. Quando se vai para a guerra, não se espera flores. Quando vai para a guerra, não se espera aplausos, mas espera batalha. E só ganha batalha quem tem a arma correta. Igrejas estão perdendo batalha. O povo de Deus está perdendo guerra. Sabe por quê? Deixamos de usar a arma que Ele nos deu. A Bíblia tem ficado em segundo plano na vida das pessoas. Queremos ouvir mensagem de CD, de DVD, queremos ler palavras escritas por esse e por aquele, mas essa palavra tem ficado em segundo plano nas nossas vidas. E quando lá fora o inimigo se levanta, quando Satanás usa pessoas para fazer leis que destrói a família, que destrói, que denigre a nossa vida com Deus, nós ficamos reclamando do governo, ficamos reclamando dos políticos, quando Deus está esperando uma atitude da igreja. Deus está esperando uma atitude dos seus filhos em oração, em batalha, para vencer a guerra espiritual que está travada na terra. Eu quero que você entenda uma coisa. Essa palavra de Deus para as nossas vidas é para que nós venhamos despertar do sono. Aleluia, Pai. Você precisa alistar no exército de Deus. Você precisa abrir o coração e dizer: Deus, eu quero entrar na batalha, eu quero entrar nessa guerra também. Aleluia. Talvez você pergunta: pastor, eu não vim aqui ouvir de guerra nessa noite. Tudo que eu queria ouvir o Senhor dizer que o meu problema vai ser solucionado. Tudo que eu queria ouvir é o Senhor dizer que eu vou receber uma promessa. Mas toda vez que se ganha uma guerra, há despojo para os soldados que lutam. Deus tem despojos para a sua igreja. Deus tem bênçãos para o seu povo. Mas antes da batalha você não tem vitória. Antes da guerra você não chega a vencer o inimigo. É preciso passar pelo vale para chegar na terra prometida. Muitos querem chegar lá, mas querem desviar do vale, querem receber de Deus, mas não querem fazer o que a palavra manda. É triste ter que falar isso, mas infelizmente, queridos, nós queremos distorcer a palavra, nós queremos ter um evangelho de facilidade, mas o Senhor nos ensina o contrário. Queridos, existe uma necessidade de renovação. Existe uma necessidade de nós nos enchermos do Espírito Santo. Quantos cristãos que estão vivendo dominados pelo desânimo? Será que você pode examinar você? Como tem sido a sua vida espiritual com Deus? Será que o desânimo entrou no seu coração? Você tem tido ânimo para orar? Você tem tido ânimo para ler a palavra de Deus? Você tem tido ânimo para testificar? Você está feliz com a vida que você tem como cristão? Se as suas palavras forem não, você é um dos que Deus precisa reavivar nessa noite. Você é um dos que precisa nascer de novo. Você é o que precisa do poder de Deus, porque senão você não vai vencer a guerra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Jesus diz: conheço as tuas obras.
Queridos, quem conhece a minha, a sua obra é Deus. O pastor não conhece, o seu irmão vizinho não conhece, seu marido não conhece, sua esposa, seu parente, mas Deus conhece. Quando alguém aponta o dedo para você, pode ser de acusação, pode ser alguém que está caluniando contra você, pode ser alguém que quer desejar o teu mal, mas quando Deus aponta o dedo para nós, é porque Ele está vendo que nós não estamos no caminho certo, e o desejo de Deus é que nós entramos na linha, é que nós andemos no caminho reto, é que nós tenhamos a certeza de que realmente estamos indo para o céu, porque seria para nós a maior decepção passar por essa terra, fazer cultos de adoração, falar da palavra, ir aos lugares visitar e chegar naquele dia e Jesus falar: eu não te conheço. Mas vai ter gente que vai ter que ouvir isso, porque Jesus mesmo falou que vai falar com alguém que não conhece. Sabe por quê? Se você não conhece a Deus, como é que Deus conhece você? Voltemos para Deus. Abramos o nosso coração para Deus. Queridos, nós muitas vezes queremos viver de aparência, mas a aparência não vai levar você ao céu. A aparência não vai levar você a ter uma vida de vitória. Vai ser apenas aparência. Deus quer que você seja real. Ele está dizendo assim: conheço as suas obras. Você tem nome de que vive, mas está morto. Será porque Jesus está dizendo isso para nós, queridos? Não é porque Ele quer nos sepultar, não. Não é porque Ele quer ver você caindo, não. Jesus está dizendo isso porque Ele te ama. Quem ama, ensina o caminho correto. Se você ama seu filho, ensina a ele o caminho certo. Se você ama alguém da sua família, ensina a ele o caminho da verdade. Jesus ensina o caminho para nós, porque Ele nos ama. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, essa igreja de Sardes, ela gozava de grande reputação na cidade. Não é que essa igreja tinha falsas doutrinas, não. Nessa igreja havia pessoas que pregavam a palavra. Veja o versículo final: há nesta igreja pessoas que não se contaminaram, que têm compromisso. Jesus está falando para a igreja de Sardes. Não era uma igreja que não tinha palavra, não era uma igreja que tinha doutrina. Sim, ela recebia palavra, recebia demonstração, mas não dava ouvido. A Bíblia diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. É bom ouvir a palavra, sim, mas o que vale é a prática. Quantos que estudam 5, 6 anos em uma universidade, ouvindo teorias, e no dia que alguém coloca ele para a prática, ele não sabe nada. A prática que vai mostrar se você realmente aprendeu na teoria. Só de teoria nós não vamos chegar diante de Deus. Sede praticante na palavra. Queridos, a maior estratégia do diabo nesses dias não é fazer com que as pessoas lá fora persigam a igreja, não. Não é fazer com que as autoridades proíbam o evangelho, não é isso. A maior estratégia de Satanás é fazer com que as pessoas vivam de aparência, porque assim elas não vão ser confrontadas pela palavra. Parece que está tudo bem, e assim vamos nós. Muitos de hoje aparentam estar bem, mas não estão. Precisam do socorro, do auxílio de Deus. Aleluia. Aquela igreja tinha a presença de Jesus.
embora muitos não o conhecessem, embora muitos não ouvissem a sua palavra, Jesus está chamando a atenção daquela igreja, dizendo: ser vigilante. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido. Como você tem recebido a palavra de Deus, como você tem ouvido Deus falar ao seu coração. O que Jesus está dizendo após isso é: guarda-o, arrepende-te, porque virei a ti como ladrão. Como é vir a ti como ladrão? Algum ladrão já avisou quando vai roubar? Às vezes nós vamos estar desapercebidos quando Jesus voltar. O que vai contar é o nosso relacionamento com Deus. No dia de hoje, muitas pessoas morreram, tombaram. Eles não esperavam a morte. Tivemos agora, sexta-feira, o passamento trágico de uma pessoa conhecida na cidade. Ninguém esperava. Por isso que nós devemos estar preparados. Por isso que nós temos que guardar a palavra. Por isso que nós temos que nos arrepender. Aleluia. Porque Jesus vem buscar um povo seu, um povo escolhido, um povo especial de boas obras. Queridos, nós precisamos estar procurando viver a palavra dentro de nossas vidas. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, um homem que observava a palavra, mas ele não conhecia Deus verdadeiramente. Até que Deus começou a provar esse homem. Deus começou a colocar ele em algumas situações difíceis, e ele pôde conhecer a Deus. E no final ele escreve: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Não basta conhecer Deus de ouvir, é preciso ver Deus, é preciso ter Deus dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitos crentes de Sardes faziam uma vida religiosa até bonita, talvez até recebiam aplausos, faziam faz de conta, iam na igreja, cantavam hinos, mas estavam longe de Deus. Ouviram a história de Caim. Caim foi até o templo, levou uma oferta para Deus, aparente, parecia que estava tudo bem, mas ele não levou oferta para o homem, ele levou diante de Deus, e Deus disse: eu não recebo a tua oferta, porque você está com o coração mau. O desejo de Caim não era ofertar a Deus, o desejo de Caim era destruir o seu irmão. Deus conhece, Deus sabe, ninguém consegue enganar a Deus. Queridos, nós precisamos voltar para Deus. A Bíblia mostra alguns exemplos de pessoas que tentaram enganar a Deus. Ananias e Safira foram um casal que tentaram enganar a Deus. Eles foram devolver o dízimo na igreja, e aí eles disseram que haviam vendido uma propriedade, mas eles disseram que tinham vendido por 40%, 50% abaixo do valor real. E Deus os repreendeu, não por causa do valor do dízimo ou da oferta. Deus repreendeu por causa da mentira. Queridos, Deus não está olhando para a quantidade ou qualidade, a quantidade do nosso dízimo e oferta. Ele olha para a qualidade, Ele vê o coração. Qual é a motivação de você em relação a Deus? Quando você oferta na casa do Pai, qual é a motivação que você tem? É adorar a Ele. Quando você devolve o seu dízimo na igreja, qual é a motivação que você tem? É cumprir a sua palavra ou apenas uma aparência? Nós temos que viver o Evangelho dentro de nós. Nós necessitamos voltar urgente para a palavra de Deus. Jesus disse lá no verso 3: lembra-te, pois, de que tens
Eles agora estavam misturados com as coisas do mundo. Para eles tudo era normal. Será que nós estamos vivendo assim? Tudo é normal? Não. Nós temos uma palavra que nos dá orientação para uma vida cristã. Porque todos roubam, eu também vou roubar. Não sou cristão verdadeiro. Porque todos mentem, eu também posso mentir. Não é cristão verdadeiro. Porque as pessoas lá fora traem os seus companheiros e companheiras. Eu também posso trair. Não sou cristão de verdade. A palavra é fiel e ela condena essas ações que muitas vezes praticamos achando que está tudo bem. Aparentemente pode até estar, mas para Deus não. Queridos, o verdadeiro avivamento, ele é fundamentado na palavra. Ele é orientado pela palavra, ele é conduzido pela palavra. Não há nada maior do que a palavra de Deus. Não tem revelação humana que possa anular a palavra de Deus. Temos aqui no nosso país já uma igreja que aderiu ao casamento gay, ajuntamento de homem com homem, onde o pastor e a pastora são homens. E eles lá estão dizendo que estão anunciando a palavra. Queridos, aparência. O diabo cegou essas pessoas. Elas estão vivendo bem na terra hoje. Podem ter até sucesso. Podem ter uma igreja cheia de membros. Mas naquele dia haverá um juízo. Haverá um juízo de Deus sobre a terra. Eles vão ter que dar conta das vidas que vão perder as suas almas. Porque a verdade não foi dita. Você pode sair daqui nessa noite, talvez até mesmo chateado com o pastor dessa igreja, mas eu não vou deixar de falar a verdade, porque a verdade é que liberta, é a verdade que muda a sua vida, é a verdade que vai te levar ao céu. Eu poderia falar umas palavras para agradar o seu ouvido, mas Deus quer falar palavras que vai agradar o seu coração, vai agradar a sua alma, vai levar você para o céu, porque o céu é o único lugar que Deus preparou para o seu povo. A terra é um lugar de passagem. A terra é um lugar onde Deus colocou você para ser uma bênção. A terra é um lugar onde Deus colocou a igreja para ganhar almas para Cristo. O nosso alvo é o céu. O nosso galardão está no céu. O que nos espera é o céu. Você não consegue imaginar a glória que Deus tem preparado no céu para a sua igreja. Por isso, queridos, que nós muitas vezes somos enganados pela glória humana, somos enganados pelas coisas da terra, porque nós não entendemos ainda o que Deus tem preparado para nós no céu. Aqui na terra eu posso viver 50, 60, 70 anos, mas lá no céu eu vou viver eternamente com Deus. Qual você prefere? Viver 30 anos distante de Deus e viver eternamente no inferno, ou ter momentos difíceis na terra, mas tendo a certeza que vai viver eternamente com Deus? Aleluia. Ser vigilante. Queridos, Sardes caiu porque não vigiou. Sardes caiu porque não prestou atenção no que Deus ensinava. Vigiar, queridos, é uma ordem do mestre. Vigiar, porque o nosso adversário, ele anda bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Assim como o inimigo achou uma brecha no muro de Sardes para entrar ali, o inimigo anda em volta de nós procurando uma brecha para entrar. E se eu não vigio, eu caio. Se eu não vigio, eu dou uma oportunidade para o inimigo entrar dentro do meu coração. Aleluia. Queridos, a Bíblia diz aqui que alguns desses membros da igreja de Sardes, eles estavam pensando que estavam salvos, pensando que estava tudo bem com Deus,
quando eles precisavam se converter, quando eles precisavam tomar uma decisão em relação a Deus. Nós precisamos vigiar e orar. Queridos, as pressões dos dias atuais são muitas. Qualquer cristão aqui sabe que há pressões diárias na sua vida. É na área espiritual, é na área sentimental, é na área profissional. Há pressões para você se igualar ao mundo. Há pressões para você ceder, para você desistir da fé. Mas Jesus está dizendo: vigiai, guarda a palavra. Os tempos são maus. Queridos, o diabo não atacou a igreja de Sardes colocando heresias no meio da igreja, não. Não foram falsas doutrinas que entraram ali, não. Foi que eles se acomodaram. Eles se tornaram sonolentos. Eles começaram a perder a força para buscar a Deus. Jesus nessa noite quer nos dar a oportunidade de nos fortalecer na presença dEle. Jesus nessa noite está nos ensinando que, como cristãos, nós não podemos nos acomodar, nem nos conformar com esse mundo. Tantas coisas que nós vemos sendo aplicadas nos dias atuais que não são coisas que Deus nos ensinou. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar mais próximo de Deus. Queridos, a igreja não sofria perseguições. O maior inimigo daquela igreja não era lá fora. O maior inimigo daquela igreja estava dentro deles. Isso se chama frieza espiritual. Queridos, Jesus conhece a nossa vida. Ele conhece o nosso passado, nossos atos, nossas motivações. A Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo. Ele vê tudo, Ele tudo sonda. Jesus conhece cada membro dessa igreja. Ele conhece cada pessoa nesse lugar. O maior inimigo estava dentro da igreja, dentro da pessoa. Frieza espiritual. Essa doença, frieza espiritual, ela faz com que você não ache importante os cultos da igreja. Se eu for uma vez por mês na igreja, está de bom tamanho. Frieza espiritual. Essa doença diz assim que você não precisa ler a Bíblia. Você já recebeu a salvação, para que ler a Bíblia? Essa doença, queridos, ela nos prende para não irmos orar, não gastarmos tempo com Deus. E nós pensamos: está tudo bem. Eu não falei com Deus hoje, mas está tudo bem. Eu não fui ao culto essa semana, mas está tudo bem. Eu não fui à escola bíblica, eu não fui aprender da Bíblia, mas está tudo bem. Enquanto muitos estão adorando a Deus, às vezes estamos sentados em casa, talvez conversando com a família, e isso é bom, conversar com a família, mas queridos, é preciso entender que nós também precisamos gastar tempo com Deus. É importante reunir a família? Sim, importante, mas gaste tempo com Deus. Hoje nós aprendemos uma coisa: Daniel, além de ele ser um homem estudioso, esforçado, ele tinha um costume de orar 3 vezes ao dia. Ele possivelmente orava de manhã, ao meio-dia e ao anoitecer. Quanto tempo você tem gastado em oração? Aleluia. Quanto tempo você tem gastado aprendendo a Bíblia?
Talvez você não tenha leitura, e aí eu não vou querer dizer que você tenha que ler a Bíblia, mas você pode estar ouvindo a palavra. Quando você vem na igreja, é feita a leitura da Bíblia, você está ouvindo, você está se alimentando. Aleluia. Queridos, a estrela é Jesus, o bom é Jesus, o grande é Jesus. É Ele que tem autoridade para restaurar a igreja. É Ele que tem poder para restaurar a sua vida espiritual. Você precisa buscar de Deus a restauração, a cura. A nossa alma precisa ser curada também. Deus, o corpo sadio é bom, mas a alma precisa estar curada, e Jesus quer curar as nossas almas. Aleluia. Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu e você somos igreja de Deus. Porque nós vamos deixar que o inferno prevaleça contra nós? Ele pode levantar eu e você das cinzas. Talvez ao ouvir essa palavra nessa noite, você tenha se sentido pessimamente diante de Deus. Você possa até nesse momento estar envergonhado diante de Deus, mas o que Jesus quer não é que você se sinta envergonhado, que você se sinta mal, mas é que você dê um grito dizendo: Pai, eu quero voltar, Pai, eu quero ser restaurado. Não, eu não quero continuar desse jeito, eu preciso ter a minha vida mudada. Aleluia. Cristo é o dono da igreja, é Ele que cuida da igreja, é Ele que exorta, é Ele que edifica, é Ele. Aleluia. Ele quer renovar o seu povo. Ele quer que nós, como cristãos, possamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. Uma coisa é você possuir o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo possuir você. Aleluia. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Que essa palavra nos leve ao encontro com Jesus, porque o versículo 5 diz assim: o vencedor será vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Existe um livro da vida, onde aqueles que têm compromisso com Deus têm os seus nomes escritos. E a Bíblia diz que no dia do juízo final abrirão-se os livros, e um deles, o livro da vida. Nesse livro haverá a chamada do nome daqueles que foram salvos da ira, aqueles que venceram. Ai de nós, se não ouvirmos o nosso nome sendo chamado. Não haverá mais tempo, não haverá mais chance, haverá apenas decepção. Eu não quero ser decepcionado, e eu não quero que você seja decepcionado também. O que vencer será vestido de vestes brancas, e o seu nome não será apagado do livro da vida. Pelo contrário, será confessado o seu nome diante do Pai e dos anjos. Amém? Queridos, eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Eu quero dizer para você que essa palavra, ela é para a igreja de Deus nessa noite. Essa palavra, ela alcança o pastor dessa igreja, ela alcança o evangelista, o presbítero,
alcança o diácono, alcança os membros de uma maneira geral. Essa palavra é para nós. Não pense que essa palavra é para quem não veio no culto hoje. Essa palavra é para mim e você. E o que você vai fazer dessa palavra é o que vai determinar a sua vida com Deus. Eu quero ser renovado pelo Espírito Santo. Eu quero ser transformado pela palavra de Deus. Eu sei que eu preciso mudar. Eu sei que eu preciso melhorar a cada dia. E só há um meio dessa mudança acontecer: é a presença de Deus na minha vida. Eu quero isso. E você está disposto a falar com Deus nessa noite e pedir ajuda de Deus? A menos que você tenha ouvido essa palavra e pensado: não é para mim, está tudo bem comigo. Cuidado. Pode ser que não está bem. Jesus sabe. Ele quer curar nessa noite. Fecha os teus olhos e ore. Oh, aleluia. Senhor, nós temos recebido a Tua palavra nessa noite. Senhor, a Tua palavra tem nos exortado, Pai. Nós temos sentido o toque forte da Tua palavra em nosso coração. Nós reconhecemos, Pai, que em momentos de nossas vidas temos sido realmente negligentes. Nós podemos fazer mais do que estamos fazendo. Nós podemos produzir mais do que produzimos. Oh, Pai querido e santo, quantos de nós temos nos acomodados com o dia a dia? Temos nos acomodados com as situações que vivemos. Chegamos a dizer que Deus quer assim, que seja assim. Mas não é assim que Tu queres, Pai. O Senhor não levantou uma igreja para ser acomodada. O Senhor não levantou o povo para dormir e cochilar, mas o povo para que tenha vida e vida abundante. Jesus, o inimigo tem minado, Senhor, as forças espirituais da Tua igreja, trazendo, Senhor, falsas impressões, levando-o a acreditar que está tudo bem quando não está. Mas a Tua palavra nessa noite é um remédio para as nossas vidas, Pai, e nós queremos realmente ser tocados pela Tua santa palavra. Aleluia. Pai, nós queremos ser incomodados por Ti todos os dias. Aleluia. Fala, Senhor, conosco. Toque em nossas vidas e nos leva, Pai, a viver uma vida reta diante de Ti, uma vida de santidade, uma vida de comunhão contigo. Oh, Deus vivo, Deus poderoso. Nós queremos ser chamados, Pai, não como a igreja de Sardes, mas como a igreja que tem a marca do Cordeiro. Nós não queremos impressionar, Pai, pelo número de ovelhas, ou pela fachada de um templo, ou pelo poder econômico, Pai, mas nós queremos ser, oh Pai, impressionados, queremos ser, Pai, oh Senhor, exemplo para essa cidade, para essa nação, de pessoas que têm a vida no Teu altar, pessoas que estão dobrando os seus joelhos para orar, pessoas que querem viver o Evangelho verdadeiro, pessoas que não vão se curvar às pressões deste mundo, que não vão se acomodar com as coisas que o mundo oferece, mas que querem ter uma vida relacionada com a Tua palavra. Senhor, toca com Teu Espírito Santo nessa noite. Senhor, aqueles que estão desanimados, Pai, cujo desânimo levou, Senhor, a não ter forças para orar, a não encontrar forças para buscar a Tua face, que muitas vezes, ó Pai,
não consegue sequer vir à tua casa. Senhor, entra agora, Pai, na vida dessa pessoa. Oh Espírito Santo, entra na vida dessa pessoa e levanta ela agora. Levanta ela com a sua mão poderosa. Levanta ela com a tua unção. Levanta ela com o teu Espírito. Senhor, levanta a tua igreja. Oh Espírito Santo, derrama a tua unção, derrama do teu poder. Toca em cada coração, toca em cada vida. Oh Espírito Santo, abre os céus deste lugar. Derrama brasas vivas do teu altar e toca em nossas vidas, toca em nossos corações. Restaura-nos, ó Pai, restaura as nossas vidas, restaura o relacionamento da nossa vida contigo, para que possamos ser usados nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, quantos talentos que estão guardados, quantos talentos que não estão sendo usados. Managa suia manai, ei manacheia lamai lamai, Glória a Deus. o decandarabasuia mai. Senhor, toca nessa vida, toca, Pai, nesse coração, toca nesse vaso, Pai. Oh Espírito Santo, toca, Senhor, com o teu poder. Restaura agora, restaura. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Oh